Você já parou para pensar no momento exato em que a humanidade encarou a morte de um jeito diferente dos animais? Não como um fim biológico, mas como um mistério que precisava de sentido? Imagine a cena. Milhares de anos atrás, um grupo de caçadores-coletores observa o corpo sem vida de um dos seus. O silêncio pesa. O que fazer? Abandonar ali como muitas espécies fazem? Ou realizar um gesto que marcaria para sempre a forma como olhamos para a vida e para o desconhecido? Foi ali, talvez em uma caverna escura, talvez em um campo aberto, que surgiu o primeiro enterro. E com ele nasceu algo muito maior. O início da espiritualidade, do simbolismo e da consciência de que somos mortais. O primeiro enterro da humanidade. As evidências mais antigas de enterros humanos nos levam a um tempo remoto, cerca de 100 mil anos atrás. Pesquisadores encontraram restos de neandertais cuidadosamente dispostos em covas em lugares como Shanidar, no atual Iraque, e La Chapelle-Rossin, na França. Não eram corpos largados ao acaso. Havia indícios de flores, ferramentas simples e até pigmentos espalhados pelo local. Isso nos leva a crer que, mesmo sem linguagem complexa como a nossa, esses hominídeos já percebiam que a morte exigia um gesto especial. Não se tratava apenas de afastar o corpo da aldeia por razões de higiene ou de segurança contra predadores. Era algo mais profundo, uma primeira tentativa de dar sentido ao vazio deixado por alguém que partia. Ao refletir sobre isso, percebemos que o ato de enterrar não é natural. Não somos programados biologicamente para cobrir nossos mortos. Os animais, na maioria, não o fazem. Algumas espécies, como os elefantes, mostram sinais de luto, tocam ossos de seus parentes e permanecem próximos ao corpo. Mas somente os humanos desenvolveram a prática sistemática de sepultar. Esse gesto marca uma fronteira clara entre instinto e cultura. Foi o primeiro passo para transformar a morte em um mistério coletivo, compartilhado, que precisava ser narrado, ritualizado, lembrado. No caso dos neandertais, a presença de flores e pólen em alguns túmulos levanta debates até hoje. Seria apenas coincidência, resultado do ambiente natural? Ou realmente havia a intenção de enfeitar, de acompanhar o morto com beleza? Se for verdade, estamos diante do embrião daquilo que hoje chamamos de rituais funerários. Um gesto simbólico, que aponta para a ideia de que a vida não termina abruptamente, mas continua de alguma forma, seja em memória, seja em uma dimensão invisível. Essas descobertas também revelam que a morte, desde cedo, foi um fator de união. Quando um grupo se reúne para realizar um enterro, ele não está apenas se despedindo de alguém, está reforçando seus laços, está dizendo uns aos outros: nós somos mais do que indivíduos, somos comunidade. E mesmo que um se vá, os demais permanecem juntos. O primeiro enterro, portanto, é também um nascimento da solidariedade. E talvez até da política, no sentido mais antigo. Organizar-se em torno de um gesto comum. Curiosamente, os primeiros enterros não eram grandiosos. Não havia pirâmides, sarcófagos, templos. Eram simples covas rasas com objetos do cotidiano ao lado do corpo. Mas justamente aí está o detalhe fascinante que, mesmo na simplicidade, já havia a ideia de que o morto precisava de algo para a viagem. Uma ferramenta, um pedaço de comida, uma pedra colorida. Como se dissesse: você vai precisar disso onde quer que esteja indo. É um pensamento tão poderoso que atravessou milênios e ainda está presente nas culturas atuais, em diferentes formas, de flores sobre o túmulo a velas acesas em memória. Ao pensar nisso, é impossível não refletir sobre o impacto psicológico que a morte causava nesses primeiros humanos. Imagine viver em um mundo cheio de perigos, onde a vida era curta e incerta. A morte não era exceção, era parte constante do cotidiano. Perder um membro do grupo podia significar fragilidade, dor, até risco de sobrevivência. Então, o enterro se transformava também em uma maneira de lidar com o medo. Ritualizar a morte era, em certo sentido, domesticar o incontrolável, dar nome ao que é desconhecido, criar uma narrativa para o silêncio. Os arqueólogos também encontraram evidências de enterros de crianças e de indivíduos com deficiências.
Isso mostra algo surpreendente. Nossos ancestrais não enterravam apenas os mais fortes ou úteis. Eles reconheciam o valor mesmo naqueles que, em termos de sobrevivência, poderiam ser considerados um peso para o grupo. O que isso revela? Que o enterro já carregava a semente da compaixão, do reconhecimento da dignidade de cada vida, mesmo a mais breve. Outro ponto fascinante é que, ao enterrar, os humanos começaram a separar os mundos, o dos vivos e o dos mortos. Essa divisão, tão clara para nós hoje, não existia até então. O corpo poderia simplesmente apodrecer na natureza, servir de alimento para animais, desaparecer. Mas ao cobri-lo com terra, ao colocar objetos junto dele, nossos ancestrais estavam dizendo: aqui termina uma jornada e começa outra. Essa noção de passagem é um núcleo de todas as religiões que nasceriam depois. Portanto, o primeiro enterro não foi apenas uma solução prática. Foi o início de uma longa história de crenças, rituais e filosofias. Foi ali que a humanidade começou a se perguntar: o que acontece depois da morte? Uma pergunta que até hoje nenhuma ciência respondeu de forma definitiva. Uma pergunta que nos inquieta, nos move, nos inspira. Quando olhamos para esses túmulos antigos, não estamos vendo apenas ossos e pedras. Estamos vendo o primeiro espelho da alma humana. O momento em que a morte como mistério espiritual. Se o primeiro enterro foi o marco que separou o instinto de cultura, é no passo seguinte que a humanidade começa a mergulhar em algo ainda mais profundo: a morte como mistério espiritual. Porque não basta apenas enterrar. A pergunta inevitável surge: para onde foi aquele que partiu? O corpo está ali, imóvel. Mas e aquilo que dava vida? O que fazia aquela pessoa rir, falar, caçar, amar? Teria desaparecido para sempre? Ou teria viajado para algum outro lugar? É provável que nossos ancestrais não tivessem uma resposta clara, mas tinham algo ainda mais poderoso: a imaginação. A morte abriu espaço para narrativas invisíveis. Talvez o espírito saísse em forma de sopro, de vento, de chama. Talvez fosse morar nas estrelas, nas montanhas, nos rios. E é exatamente nesse momento que a humanidade começa a criar as primeiras crenças espirituais, não como religiões organizadas, mas como tentativas de dar sentido ao que estava além da compreensão imediata. Quando arqueólogos estudam pinturas rupestres ou objetos funerários, muitas vezes percebem padrões que apontam para essa visão invisível. Animais desenhados em cavernas não eram apenas registros de caça, mas símbolos de forças maiores. Enterros com pedras coloridas ou pigmentos vermelhos sugerem a ideia de transformação. O vermelho, por exemplo, é associado ao sangue e à vida. Cobrir o corpo com ocre pode ter sido um gesto para marcar que ali não havia apenas morte, mas também passagem, renascimento em outra forma. Esse pensamento é revolucionário, porque a morte, até então, era um fato cru, biológico. O corpo para de respirar, o coração não bate mais e pronto. Mas ao criar uma narrativa espiritual, o ser humano não apenas aceita a morte, ele a transcende. Ele dá a si mesmo a chance de acreditar que existe algo além, algo maior, algo que conecta o visível e o invisível. Essa crença, mesmo que primitiva, muda radicalmente a forma de viver, porque se há vida após a morte, então nossas ações importam. Então não vivemos apenas para o agora, mas para um depois misterioso. Essa noção também pode ter sido uma forma de consolo. Perder alguém era doloroso, e ainda mais em comunidades pequenas, onde cada vida era essencial. A ideia de que o espírito do morto continuava presente, talvez observando, talvez protegendo, ajudava a aliviar a dor. Era como se a ausência fosse suavizada pela certeza de uma presença invisível. Em muitos sentidos, essa é a mesma lógica que ainda vemos hoje em diversas culturas. Acender velas para os mortos, falar com eles em pensamento, acreditar que continuam a acompanhar a vida dos vivos. Mas havia também um medo, porque se a morte abre um portal, esse portal pode levar tanto para um lugar bom, quanto para um lugar perigoso. Assim nascem os primeiros tabus e regras relacionadas aos mortos. Não é por acaso que em diversas culturas antigas,
a práticas de afastar maus espíritos, proteger a aldeia contra a influência dos que partiram. A morte se torna, portanto, um território duplo, fonte de esperança, mas também de temor. A espiritualidade ligada à morte também serviu como um espelho da própria vida. Quando um grupo cria a ideia de que existe algo além, ele começa a refletir sobre como viver de forma correta, de modo a estar preparado para o que virá depois. Isso pode ter dado origem às primeiras noções de moralidade. Talvez não fosse apenas não roube ou não mate por causa da sobrevivência, mas também porque havia consequências após a morte. Uma espécie de justiça invisível que equilibrava aquilo que não se resolvia em vida. Curiosamente, essa espiritualização da morte se espalhou de maneiras semelhantes em culturas distantes entre si. Povos que nunca tiveram contato direto criaram crenças parecidas sobre o além. Muitos acreditavam que os mortos seguiam uma jornada, cruzar um rio, atravessar uma montanha, enfrentar algum tipo de julgamento. Outros imaginavam que se transformavam em estrelas ou animais. Isso mostra que, mais do que detalhes culturais, havia uma necessidade universal, dar sentido ao inexplicável. E essa visão não ficava restrita ao momento do enterro. Ela começava a moldar o cotidiano. Certos lugares eram considerados sagrados porque ali estariam os espíritos dos ancestrais. Certos comportamentos eram incentivados porque garantiriam uma boa passagem para o outro lado. A morte, então, deixou de ser apenas um evento isolado e passou a ser um fio que costurava a vida inteira. Esse desenvolvimento também foi fundamental para o surgimento das narrativas míticas. Ao redor do fogo, em noites escuras, os mais velhos contavam histórias de espíritos, de deuses que controlavam a vida e a morte, de heróis que enfrentavam rituais e símbolos, do passado ao presente. Se no início a morte foi transformada em mistério espiritual, o passo seguinte foi dar forma concreta a esse mistério. Nasceram os rituais, os símbolos, as práticas que atravessaram milênios e que, de algum modo, ainda hoje habitam nossas sociedades. O mais fascinante é perceber como os primeiros gestos simples diante de um corpo se transformaram em tradições complexas, transmitidas de geração em geração até se tornarem a base de religiões inteiras. Quando olhamos para os enterros pré-históricos, vemos pequenas pistas. Uma pedra colorida ao lado do corpo. Um pedaço de carne deixado como oferenda. Pó de ocre espalhado sobre os ossos. Tudo isso já era símbolo. E o símbolo tem uma força enorme. Ele conecta o visível e o invisível, o aqui e o além. Cada objeto colocado no túmulo carregava um significado, mesmo que implícito. Era como se dissesse: você não está indo sozinho. Levamos contigo um pedaço do nosso mundo. Com o tempo, esses gestos se sofisticaram. Povos diferentes desenvolveram rituais específicos adaptados às suas crenças e ao ambiente em que viviam. No Egito Antigo, por exemplo, o enterro se transformou em uma verdadeira arte. Os faraós eram sepultados com riqueza, alimentos, escravos sacrificados, barcos em miniatura. Tudo para garantir uma travessia segura para o além. As pirâmides não eram apenas monumentos arquitetônicos. Eram portais simbólicos, mensagens em pedra que proclamavam a continuidade da vida depois da morte. Mas nem só de grandiosidade viviam os rituais. Entre povos indígenas da América, rituais funerários envolviam cânticos, danças, pinturas corporais. O corpo não era apenas enterrado, mas acompanhado por expressões coletivas que envolviam toda a comunidade. Era um momento de dor, sim, mas também de celebração da vida. O luto não era silêncio absoluto, era movimento, era som, era memória ativa. Esses exemplos mostram algo essencial. O ritual não serve apenas para o morto, serve sobretudo para os vivos. Ele organiza o caos da perda, dá forma ao que seria insuportável se ficasse solto. Ao repetir gestos, palavras, símbolos, a comunidade encontra consolo. A morte, que poderia desestruturar tudo, é reabsorvida pela cultura.
O ritual é a ponte entre dor e esperança. Interessante notar também como diferentes culturas criaram símbolos parecidos, mesmo sem contato direto. A ideia de moedas ou objetos para a travessia, por exemplo, aparece tanto na Grécia Antiga, com a moeda colocada na oca do morto para pagar a barca de Caronte, quanto em povos distantes, que também acreditavam na necessidade de levar recursos para a jornada além da vida. É como se a mente humana, em diferentes lugares e tempos, tivesse intuído soluções semelhantes para o mesmo mistério. Além disso, muitos rituais refletiam a relação com a natureza. Povos que viviam em florestas densas escolhiam árvores sagradas para marcar o descanso dos mortos. Povos do deserto construíam túmulos em pedra. Povos das margens dos rios deixavam os corpos na água para que seguissem o fluxo. A geografia se misturava à espiritualidade e o ambiente tornava-se parte do símbolo. O que é impressionante é como esses símbolos continuam vivos até hoje. As velas acesas em memória dos mortos são herdeiras diretas das primeiras tochas acesas em cavernas. As flores depositadas nos túmulos são ecos das flores encontradas nos enterros pré-históricos. O ato de vestir o morto com roupas especiais lembra as antigas oferendas de tecidos e adornos. Mesmo quando nos julgamos modernos, ainda repetimos gestos ancestrais. E os rituais não são apenas religiosos. Eles têm também uma dimensão social e psicológica. Quando uma comunidade se reúne para chorar, cantar, rezar, ela reafirma sua coesão. É como se dissesse: perdemos alguém, mas continuamos juntos. Esse poder de reforçar a identidade coletiva é tão forte que, em muitos casos, os rituais de morte se tornam o coração das tradições culturais. Na Idade Média Europeia, por exemplo, os funerais se tornaram espetáculos públicos. Havia cortejos, sinos, bandeiras. A morte era um evento social que mobilizava toda a cidade. Já em culturas orientais, como no Japão, a prática do velório e da cremação era marcada por profundo silêncio e reverência, refletindo uma outra forma de lidar com a ausência. Essas diferenças culturais mostram que, embora o mistério seja universal, a resposta sempre foi moldada pela história de cada povo. Mas em todas elas, permanece o mesmo núcleo: a necessidade de transformar o legado da morte para a vida. Ao longo dessa jornada, vimos como o primeiro enterro marcou o início de uma nova consciência, como o mistério da morte moldou crenças e rituais, como os símbolos atravessaram os séculos. Mas há uma pergunta que fica no ar. Afinal, o que a morte deixou como legado para a vida? Se pensarmos bem, foi diante da morte que o ser humano descobriu a necessidade de criar sentido. Enquanto os animais seguem seus instintos, nós paramos, olhamos para o vazio e inventamos respostas. A morte nos obrigou a filosofar, a imaginar, a construir mundos além do visível. Foi ela que deu origem às religiões, às artes, às mitologias. Sem a morte, talvez não existisse poesia, talvez não existisse religião, talvez não existisse a própria filosofia. Esse legado é paradoxal. A morte, que representa o fim, acabou sendo uma das maiores forças criativas da humanidade. Cada templo erguido, cada pintura rupestre, cada canto fúnebre é também um ato de vida, uma forma de resistir ao esquecimento. O medo do desaparecimento nos empurrou para a criação. Nesse sentido, a morte não destrói apenas, ela constrói. Outro aspecto importante é como a morte ensina sobre a comunidade. Quando enterramos alguém, não estamos apenas lidando com a ausência individual. Estamos reafirmando laços, fortalecendo vínculos. O luto é coletivo, e o ritual mostra que ninguém caminha sozinho, nem mesmo no fim. Esse aprendizado de solidariedade e memória coletiva é uma herança poderosa que acompanha a humanidade até hoje. Além disso, a morte nos ensinou sobre o tempo. Quando olhamos para os túmulos,
percebemos que existiram outros antes de nós e que existirão outros depois. Isso nos coloca diante da fragilidade, mas também da continuidade. O legado não é apenas individual, mas intergeracional. Guardamos nomes, histórias, objetos, símbolos. Criamos tradições para que o passado continue vivo no presente. A morte, paradoxalmente, garante a continuidade da vida cultural. Com a modernidade, esse legado ganhou novas formas. O avanço da ciência trouxe explicações biológicas, mas não eliminou o mistério. Hoje entendemos o que acontece ao corpo, mas ainda não temos a resposta para a pergunta essencial: existe algo além? Essa dúvida continua alimentando nossa imaginação, nossa espiritualidade e até mesmo nossa busca científica. A morte segue sendo fonte de perguntas que nos movem. E talvez esse seja o ponto central. Mais do que respostas, a morte nos legou perguntas. Perguntas que atravessam séculos e continuam ecoando em cada um de nós. O que existe depois? O que realmente importa em vida? O que deixaremos como marca para os outros? Essas questões moldam nossas escolhas, orientam nossas ações, inspiram nossos sonhos. Ao longo da história, cada cultura encontrou suas próprias formas de lidar com essas perguntas. Uns criaram céus e infernos, outros acreditaram em reencarnação, outros preferiram o silêncio do nada. Mas todos, sem a exceção, foram obrigados a confrontar o mesmo enigma. É isso que nos torna humanos, a consciência da morte e a capacidade de transformá-la em reflexão. Hoje, quando visitamos um cemitério antigo ou contemplamos os vestígios de um enterro pré-histórico, não vemos apenas ossos e pedras, vemos ali um espelho da humanidade. Cada símbolo nos diz: eles também se perguntaram, eles também sentiram medo, eles também buscaram sentido. Esse reconhecimento cria uma ponte entre nós e os primeiros humanos. No fundo, continuamos sendo os mesmos, criaturas que vivem à sombra da morte e que por isso aprendem a valorizar a vida. E é aí que está um maior legado. A morte nos ensina a viver. Ao lembrar que somos finitos, ela nos convida a aproveitar o tempo, a amar mais, a criar mais, a deixar uma marca. Sem a consciência da morte, talvez viveríamos distraídos, como se o amanhã fosse infinito. Mas quando sabemos que o tempo é curto, damos valor ao instante. É como se cada despedida nos lembrasse: a vida é agora. Curiosamente, isso se reflete até nas pequenas tradições. As velas acesas, as flores depositadas, as músicas tocadas em memória. Tudo isso é feito para os mortos, mas no fundo é para os vivos. É para nos lembrarmos de que, apesar da dor, ainda podemos celebrar, ainda podemos continuar. O ritual nos consola, mas também nos empurra adiante. Se voltarmos ao ponto de partida, ao primeiro enterro, podemos dizer que aquele gesto simples mudou para sempre a humanidade. Foi ali que aprendemos que o fim pode ser transformado em narrativa, que o silêncio pode ser preenchido com símbolos, que a perda pode gerar memória. E desde então, nunca mais deixamos de fazer isso. A cada geração, recriamos rituais, reinterpretamos. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o mistério continua. Desde o primeiro enterro até os rituais que vemos hoje, a morte sempre foi um espelho. Nela, projetamos nossos medos, nossas esperanças e, acima de tudo, nosso desejo de permanecer. Ela nos ensina que a vida é curta, mas cheia de significado, e que cada gesto, cada memória, cada história contada é uma forma de eternidade. Talvez nunca saibamos o que existe além do último suspiro, mas sabemos que aqui, neste lado da existência, temos a chance de viver intensamente, amar com profundidade e deixar marcas que vão além do tempo. E é justamente isso que eu quero deixar com você hoje. Que o primeiro enterro da humanidade não seja apenas uma curiosidade histórica, mas um convite para pensar no que realmente importa. Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém que também gostaria de se perguntar sobre o sentido da vida e da morte.
E se você quer continuar explorando mistérios como este, se inscreva no canal e ative as notificações. Há muitos outros enigmas esperando por nós. No fim, o segredo não está apenas na morte, mas no que escolhemos fazer com a vida que temos agora.